bem-vindo ao Sinceri... Olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Olha, hoje a gente te convida para voltar para os nossos amigos de Orgulho e Preconceito. A gente vai te pegar para uma visita, porque a gente está toda hora lá com eles, né? São o nosso happy place. A gente vai falar da minissérie A Outra Irmã Bennet, que chama The Other Bennet Sister, que é a história da Mary, que é a irmã do meio das 5 irmãs de Orgulho e Preconceito. Eu nunca li o livro, você já leu, Vânia? Não, também não. Estava na Então, lista, mas eu empurrei com a barriga, saiu o filme, eu fiz como todo mundo, fui direto no filme. é assim, é muita coisa de Orgulho e Preconceito que sai todo dia. A gente que vive muito ligada neles, nesse mundinho de Orgulho e Preconceito, todo dia tem 10, 12 histórias novas, né? Então, às vezes, a gente se perde. Mas o Bennet Sister é famosa, é tão famosa quanto o Diário do Mr. Darcy, da Granger, eu acho, e quanto o Longbourn, que é centrado nos empregados da casa dos Bennet. Então, é uma série, eu adorei. A minissérie eu acho que foi feita como deveria ter sido feita. Todas as séries históricas, a gente vai conversar aqui, Ivânia vai dar a opinião dela já para começar, mas antes eu vou te pedir o seu like, vou te convidar para seguir o Sincericídio Literário, se inscreva no canal, porque aqui é o lugar que a gente bate papo. A gente adora Jane Austen, ela é nossa amiga, a gente fala dela toda hora. Ela está ali atrás, ela está aqui na minha frente, ela guia os nossos caminhos aqui. A gente tem vários livros sobre ela, inclusive o que a gente lançou em dezembro, que é um passeio gastronômico sobre a vida e a obra dela, chama Um Jantar com Jane Austen, que tem um final muito emocionante, apesar de ser um livro de pesquisa. A gente não imaginava que ia ser tão emocionante assim, eu acho que foi ela que desceu para Veio nos jantar com a visitar. gente. Exatamente. Então, o Sincericídio a gente fala de royals, de livros, de Jane Austen e de cultura pop em geral. Seja muito bem-vindo. Se você já está aqui com a gente há muito tempo, um beijo. Se você está chegando agora, se aconchega e vamos bater papo. Eu sou a Moira Bianchi, autora de romances. Comecei a escrever por causa de Jane Austen, porque Orgulho e Preconceito não saía da minha cabeça. E conheci a Vânia Nunes, tradutora copydesk, por causa de Jane Austen, por causa de Orgulho e Preconceito. A nossa história com Liz e Mr. Darcy é antiga. E Eu nós acho que somos quando eu fizer daqui. 15 anos, valia um baile, né? Certeza. Debutante. Debutante. Acho que a Vânia também, nós somos daquelas que não entendem por que cargas d'água Jane não colocou Mary casando com Mr. Collins. É uma coisa assim, por causa de Charlotte, mas a gente vai chegar lá. Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas e pede a sua opinião. Você vai ver os nossos links para comprar esse livro que a gente falou, que está listado aqui embaixo, como os nossos outros livros, as nossas camisas, canecas e tudo mais. O último link de todos é como falar com a gente em outras redes sociais. Me fala, Vânia, o que você achou da minissérie? E eu confesso que, tudo bem, mesmo sendo lá daquelas bandas lá, BBC e tudo mais, que a gente está sempre aqui falando que eles fazem adaptações muito bem, muito mais próximas ao que está no livro, do que ficarem navegando por culturas W, eu confesso que eu fui sem muita pretensão. Até porque é uma personagem absolutamente apagada no livro Orgulho e Preconceito. Eu acho que se Mary tem falas, eu não lembro quais são, São pouquíssimas. pouquíssimas falas,
e a gente acaba tendo a impressão que é dada também nos filmes, que colocam a Mary como aquela menina esquisita, que fala pouco, que toca piano muito mal, que vive no mundinho dela, entre mundinho de livros e mundinho de música, e que não faz nada bem. Porque, veja bem, se a parte do mundo de livros dela fosse tão boa, ela ia ser mais ligada ao pai. E a Uhum. gente vê que no livro, quem é ligada ao pai é a Liz, não é a Mary, que é outra leitora, tanto quanto o pai, que está sempre enfiado na biblioteca, fugindo daquela mulherada que fala o tempo todo. Mas eu confesso que eu amei. Eu amei, amei tudo, até as roupas feias que ela escolheu, porque eu achei Nossa, que combinou. é um mau gosto. Olha, como eu te falei, eu gostei muito. Uhum, Eu adoro fanfic, tá? uhum, Então, essa é uma grande fanfic que ainda reescreve Orgulho e Preconceito, contando na visão de quem está observando aquilo acontecer. Então, uhum. só nisso já me ganhou, porque é uma nova, né, olhando assim pelo buraco da fechadura, uma coisa que eu gosto muito. Mas eu achei, e aí eu acho que casou porque faz parte do estranhamento dessa personagem, que todo mundo é muito feio. O único ator bonitinho é um dos caras que gosta dela, aquele É o rico. Porque Riker, de né? resto, todo o elenco é um pessoal assim, Muito feio, é estranho. do normal para baixo. Exatamente. Que a pessoa pessoa, eu tenho gosto, me desculpe. Sabe, você Isso gosta é de amarelo, verdade. eu não gosto, tô até com uma garrafa amarela hoje, mas olha, é gosto. Eu Eu acho até, achei. apesar de ser um romance de época, né, agora pra gente, você consegue ter essa conexão porque você se vê ali, porque ninguém é lindo, maravilhoso, do tipo de te humilhar. Exato, exato. Então eu acho que casou com a história. Uhum, Porque se tivessem colocado uma atriz muito bonita, muito jeitosinha, não ia casar com o personagem. Por sim. quê? Primeiro que ele é a irmã do meio. Tem duas antes e duas depois. Ela sobrou. É. Ela sentou no saco de sobrar. Ela não faz esforço para um lado, não faz esforço para o outro. E aí é preciso dizer, a Jane Austen criou essa personagem para isso. Ela não tem um traço, ela foi criada para isso. Ela criou Jane como a mocinha perfeita da época, aquela que se encaixa em tudo, como a Eleanor antes dela. É aquela Uhum. que se encaixa, é aquela que tem os sentimentos certos, é tímida, é prendada, é bonita, que é o rosto é simétrico, tá? Ela criou a Lizzie para ser a mocinha que quebra com os paradigmas. Nariz em pé. Pitada, é nariz em pé, ela é enjoada, né? Ela é língua solta, língua afiada. Ela também Verdade. não é igual Margaret Hale de norte e sul, mas ela também fala umas paradas que não precisavam ser ditas. Não é porque a gente gosta dela que a gente não vai dizer que ela não erra, porque ela Não, bora lá, bora lá. Eu acho que Orgulho e Preconceito comigo é o que eu falo, que eu gosto mais do mocinho do que da mocinha. eu gosto Só que dos com a dois. Lizzie eu ainda consigo engoli-la. Porque tem umas que nem isso, eu fico assim, nossa, não deu química, não rolou É. química. Mas Eu aí não sei, rola. não sei se foi a intenção da Jane Austen, mas eu não consigo dizer qual dos dois é orgulhoso, qual dos dois é preconceituoso, porque os dois Exato. são os dois. Tanto ela quanto ele, quanto o Mister Darcy, os dois são cheios de defeitos. Como é que é? Os dois são capengas. Só que um é capenga assim, o outro é capenga assim, e eles encaixam, tá? Então, ela fez a mocinha perfeita em Jane e fez para te contar como é Lizzie. A função de Jane é essa, é fazer Lizzie brilhar, tá?
E aí ela fez as outras irmãs para tirar sarro. Tirar sarro de quem era muito pudica, que queria se dedicar muito à religião, que era Mary. E isso é o orgulho e aquela pessoa que se acha. Ela criou a Kitty para mostrar a menina que não tem personalidade, que segue uma outra qualquer, né? No caso, a irmã mais nova, e que tinha a doença da moda, que era a tuberculose. E criou a Lídia para ser exatamente o oposto da Jane. A Lídia não faz nada certo. Quer dizer, tá? Tá? Ela é espivitada, ela é exagerada, ela é orgulhosa, ela é Coquete. piriguete, ela não tem limites, entende? É. Então, as irmãs Bennet, cada uma tem uma função para levantar o personagem da Lizzie, tá? Então, se a Mary não tem fala, é porque a Jane Austen não quis dar fala para ela. Sim. Então, de novo, Claro. por que não deu a ela para o Mr. Collins? Porque o Mr. Collins é ela, homem. É orgulhoso, é cheio de si, é vazio, vaidoso. Vaidade que eu queria lembrar, que todas as irmãs Bennet são muito vaidosas. E ele tem essa vaidade de se achar, assim como Mary, se acha muito culto, porque lê os livros de sermões e sabe a Bíblia de cabo a rabo, não sei o que, ela tá vendo como eu sou superior. Mas comete tantos outros pecados. Como é que é? Você aponta com o dedo e tem 3 apontados para você, né? Uhum. Então, eu achava, a primeira vez que eu li, eu achei que ela fosse ficar com o Mr. Collins, mas aí aparece a tal da Charlotte Lucas, que vira tudo pelo avesso. Olha, a Charlotte nessa série também me surpreendeu muito e eu achei que casou muito. Eu já pensei muito em Charlotte, sabe? Esse negócio de escrever fanfic, a gente fica muito ligado em personagens, né? E eu acho que essa Charlotte está muito bem. Eu acho que, de maneira geral, todos os personagens estão bem Se, desenvolvidos. se você olhar bem, a menina que faz a Charlotte é até a mais bonita dentre todas. Eu achei essa Charlotte bonita. Eu achei a menina a atriz, né? De 2005, que é o filme que você não gosta, Até aqui. mais com cara de Charlotte, uma solteirona de 27 anos, né? Não que aquela ali não possa ter 27, mas eu Essa aqui. achei, A mas eu achei Charlotte ela Lucas é bonitinha. essa aqui. Não, é porque tem cena que ela tá mais bonita. Aí todas elas estão bem Que ela tá enfeiadas com esse chapéu horroroso, né? E a Lizzie Bennet é essa aqui, fica aparecendo esse negócio do coisa. A Lizzie Bennet é essa aqui, de azul. A Jane Bennet é essa aqui, Mary, a que tá na frente, né? Eu Uhum, acho que essa aqui é Lídia, né? E essa aqui é Kitty. Mas não vem ao caso. deve ser. Assim, a Lizzie Bennet é ruiva. Parece assim que É. esses Bennet são que nem gato, que na mesma ninhada sai branco, preto, marrom e cinza. Porque tem uma ruiva, uma loura, duas morenas claras e uma morena mais escura. Mas, enfim, eu achei assim que todo mundo Hum. é feio. Não, nesse ponto eu concordo com você. A Concordo. A Mary, Charla, principalmente. A eu, Charlotte, atriz. a graça da fanfic, eu não sou muito leitora de fanfic, confesso, li poucas. Mas a graça da fanfic é mostrar o que está atrás da porta que a gente não Uhum, viu, porque, vamos botar assim, o autor não teve tempo de escrever. uhum. Então, Não como ele estava cabia na focado. trama, né? Exato. Como ele estava focado nos personagens principais, então, por exemplo, a coisa da Charlotte ter aproveitado a oportunidade
que o senhor Collins levou fora de Lizzie, e ela também já estava sabendo que a Jane já estava enrabixada lá com outro milionário, ela correu e se ofereceu para ele. Sim. Mesmo que os Bennet, ou no caso a senhora Bennet, tivesse insistindo para Mary ir lá, e Mary até cedeu, mas quando ela chegou já estava lá todo mundo, eles ficaram noivo. Eu achei É, que foi uma coisa legal, eu achei que foi um encaixe legal, né. foi, Já que ela é. está mostrando a história de uma personagem que ninguém teve interesse de saber, então ela também começou a fazer os encaixes do que estava faltando na história, exatamente para responder a sua pergunta, por É, que que Mary não casou com Collins? Está aí, é. a Charlotte foi mais esperta. Não, pois O é. desespero dos 27 anos solteira de Charlotte falou mais alto. Eu achei muito bom aqui que já mostra o arrependimento dela. E a Jane Uhum, Austen deixa claro, mas não fala com todas as letras, e ela já hum, está arrependida. Mas enfim, se sim. você não assistiu, eu acredito que você conheça Orgulho e Preconceito, pelo menos do filme ou da série que entrou na moda aí. Eu espero muito Uhum. que você leia e que você não conheça Orgulho e Preconceito pelo que a Netflix está vindo aí, a desgraceira que a Ai. Netflix vai fazer com isso. Mas enfim, Orgulho e Preconceito, então, conta a história de uma família de 5 meninas, cuja propriedade é presa a um herdeiro homem. Então, a qualquer Uhum, momento, o pai pode morrer, porque basta estar vivo para morrer, né? Ele morrer, vai todo mundo para o olho da rua, porque vai vir alguém da família, um primo distante, e vai ficar com tudo. E esse primo que vai uhum, ficar com tudo, com a casa, com a fazenda, com o rebanho, com a plantação, seja lá o que for, ele não tem obrigação de sustentar as mulheres desse parente que morreu. uhum, E nessa época, uma mulher, ou ela era do marido ou era do pai. Se muito, ela era de um irmão ou de um filho. Ela não se sustentava. Ai, mas tinha quem se sustentava. Tinha. Trabalhando de sol a sol, sendo do job, ou se rebaixando, trabalhando em casa de família. Se a mulher tinha alguma cultura, que era o caso das Bennet, elas seriam professorinhas, que a Mary até preceptora. fica um pouco, né? Que é aquela preceptora, aquela babá melhorada, ou ela seria governanta, ou ela seria costureira, que trabalha à luz de velas, de sol a sol, entende? Então, a opção da classe média que elas eram era casar. A Uhum, história conta isso, a história de Orgulho e Preconceito conta isso, esse desespero de casar e como a personagem principal, Liz, joga isso tudo pro ar várias vezes. Ela é inconsequente, ela tem razão, ela tem coisa, aí tu lê e tira suas próprias conclusões. Né? A gente tem vários vídeos aqui já falando de Orgulho e Preconceito. é meio Capitu, né, traiu ou não traiu. É, isso aí. Aí, nesse caso desse livro e agora a minissérie, ao invés de focar na Lizzie, foca na irmã seguinte, que é a do meio, Mary. E é uma personagem chata, ela é hiper religiosa. A única coisa que ela acha que vale a pena nessa vida, assim, que vale a pena ser estudado, são sermões, porque isso elevam a, a natureza humana para um astral, blá, 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 blá. Então, ler romance de jeito nenhum, conhecer rapazes de jeito nenhum, de jeito nenhum, porque a mulher prendada, ela tem que saber, não sei o que lá, não sei o que lá, cheia de regras amalucadas que foram dadas para ela por ninguém, porque elas eram criadas igual gato, né? Elas não tinham preceptora, não iam à escola, a mãe não dava conta das 5, também não queria se ocupar delas, então
E aí, o interessante é isso. A primeira coisa é que ela vai vendo que as irmãs vão se arrumando na vida de uma maneira ou de outra, ou para o bem, as duas mais velhas, ou totalmente se enfiando na meleca, a mais nova, e ela vai ficando para trás. Quando Uhum. chega o primo que será herdeiro da casa, né, de tudo, ela e ele começa, e ele é pastor, e ele começa a falar as coisas que ela fala. Ele fala de sermões, ele é um chato, ele é um pernóstico, ele é um vaidoso da fé, não sei o que. Para ela encaixou perfeitamente. A mãe, que é essa aí, manda ela calar a boca e não se meter. E aí a gente tem que abrir um parênteses para a senhora Bennet, que aqui é uma senhora Bennet muito boa, apesar dela ser muito maldosa. E eu mais velha do que ela seria, porque ela teria 39 anos, assim, né? Menos de 40. Mas essa senhora Bennet, a atriz está perfeita no papel, é uma atriz excelente, né? Aliás, Sim. todos estão muito bem, eu acho. Eles podem ser Uhum. feios, mas eles são muito, muito Sim, competentes, todos. né? Uhum. Esse primo Collins é perfeito, é o melhor que eu já vi. Ele só não é grandalhão, né? Porque o Mr. Collins é corpulento e grandalhão, né? Mas ele é excelente, inclusive no final, quando ele também se arrepende e tal. Acho muito legal. E aí, como a mãe não deixa ela de jeito nenhum dar em cima do Mr. Collins, ela tem que desdenhar do filho do oculista que gosta dela, ela fica perdida na vida. E a minissérie conta em 10 daí para frente, 8 capítulos, Uhum. como ela se acha na vida. E ela conta com a ajuda dos tios que moram em Londres, que foram quem ajudaram, eles que ajudaram, né? A Liz e o Darcy no Orgulho e Preconceito. E eles Uhum. vêm em socorro da Mary. Assim, achei também que eles são. Aqui eles não são tão amigos, sabe? Porque eles levam a Mary como empregadinha. Ela trabalha para eles, né? Hum. Inclusive, é dito na hora que eles vão comprar vestido que diz faz parte do seu salário. Tem Uhum. uma grana para comprar roupa, né? Mas, enfim, na casa deles, ela, por incrível que pareça, tem mais liberdade. Ela pode se expressar melhor. Ela não precisa ficar na sombra das irmãs. E aí, aos poucos, mas é muito pouquinho mesmo, ela vai se Se descobrindo, soltando. não Uhum. é? Mas é bem devagar, demora É, ela ela florescer. come... Não, mas eu achei que o ritmo foi bom. Pode parecer lento, né? Mas se a gente for olhar em termos de vida, foi o ponto exato. Porque ela é uma moça adulta já, que já viu pelo menos 3 das irmãs casarem. A gente tem a impressão que a quarta também casou, né, fica naquela Uhum. meio assim. A melhor amiga de uma das irmãs, que é a Charlotte, também casou, porque meio que passou a perna nela, né, pediu o cara em casamento antes dela. E ela vai para a cidade, vamos dizer assim, ela vai para a cidade do pecado, ela vai para Londres, ela vai para a capital. E ela que é tão pudica, tão cheia de regras religiosas impostas por ela mesma, ela se vê lá aos poucos tendo que abrir. E aí ela acaba, a princípio ela vai para o lugar que uma empregada dos tios, né, ia viajar, tirar férias, ou cuidar da saúde de alguém, alguma coisa assim. Então, para ser a preceptora das crianças, né, dar aulinha, ela fica meio perdida, vou dar aula do quê? A Mas primeira aí aula até a dela é uma aula dela chacina.
É uma chatice, Exato, porque ela só sabe ser chata, né. exato, mas aí depois ela também vai mudando, ela pega um livro novo e vai se adaptando às crianças, e aí é quando tem o lance da tia falar da roupa, ela escolhe uma roupa feia, para Nossa, mim e para a Moira horrorosa, nossa. mas para ela é uma coisa totalmente diferente, imagina a Mary solteira usar vermelho? E aí eu vou falar de novo, a produção é tão boa que a roupa não encaixa nela. A roupa é grande, disforme, não é uma roupa, acinturadinha nela, sabe, porque tudo te leva a ver a personagem como uma pessoa que não achou seu lugar ainda, né. Aham. Tudo nela, assim, me incomoda, tudo nela vai te incomodando, porque eu fui me sentindo como ela, porque olha, você pode ser aquela menina que já nasceu pronta, né, que nasceu no berço já era perfeita, que sempre teve cílios, cabelo liso, com umas luzes naturais e uma graça e um estilo, mas 99,4% da população feminina teve o momento de florescer, de deixar de ser menina e passar a ser adolescente, e isso é muito doído. Então eu acho que todo mundo se vê na Mary por isso, essa fase desse crescimento dolorido. E no caso dela ainda era pior, porque ela era a irmã do meio, então tinham 2 perfeitas antes e 2 mais novas depois, ela ficava no meio, ela não era nem perfeita, nem novinha. Uhum. Olha, também não era feia, mas também não era bonita, e também não era burra, mas também não era inteligente, sabe? Eu acho que todo mundo se identifica por isso. E os Uhum. vestidos são perfeitos nisso, porque eles são Uhum. esquisitos, eles são grandes, eles não são, moldados, né, no corpo dela, assim. Não, não, é tudo bem estranho. E aí ai, espera aí, mexendo aqui na tomada. E Hum, aí a gente tem essa moça aí do lado, que é uma pretensa pretendente de um dos caras que se interessa pela Mary. Porque o interessante é que nessa ida dela para Londres, ela começa a ver que ela não era burra, que ela era inteligente. Quando ela participa de um jogo lá, de uma determinada reunião, ela ganha o jogo. Então isso começa a mostrar para ela mesma que ela tem valor, que ela não é aquela apagada, porque entre as irmãs ela é apagada. Ela é a uhum, menos bonita, mesmo que todo uhum, mundo ali seja muito normal, ela é a uhum. menos elegante, ela é a menos eloquente, ela é a menos talentosa, e sobrou, literalmente sobrou. Por quê? Como são 5 filhas, as 2 mais velhas eram amigas, as 2 mais novas eram amigas, e ela ficou sozinha. Ficou. Então, em Londres que ela começa a desabrochar. E aí aparece o primeiro pretendente e depois aparece o segundo pretendente, mais rico até do que o primeiro. O E aí ela primeiro era tem só advogado, né, exato, era um homem com profissão. O exato. segundo era um herdeiro, que aí eu não sei por que que ele foi que ele é sobrinho de Lady Catherine de Bourgh, então ele não conhece Darcy, então ele já conheceria as Bennet. Ele podia ser sobrinho de qualquer pessoa, não precisava ser sobrinho da Lady Catherine, achei bobeira. Não sei, eu não lembro muito bem qual é o parentesco, se é A sobrinho, sobrinha, sobrinho bom, mesmo ou diz sobrinho de assim, não, consideração. diz assim, não interessa, diz: "Sobrinho, tá ali uma foto da sua tia na parede, eu tenho que sair correndo porque a minha tia tá chamando". Pois é. Então, agora essa coisa dele conhecer talvez não, porque vamos dizer, quando Darcy casou,
supondo que tenha tido uma festa, né, e parentes apareceram, de repente esse aí não foi, porque podia estar Ai, estudando, podia estar fazendo a é, viagem de eles ouro. mandavam comunicação para todo mundo. Não, mandava, mas não quer dizer que ele Gente, fosse. E aí, como todo homem, não se toca com nome, não sei o quê, não sei, isso aí é facilmente explicado, mas a pode autora ser não que no tem. livro seja É, melhor desenvolvido isso. Aqui pode ficou ser. bobo. Pode ser. Mas, de qualquer maneira, reaparece uma personagem conhecida nossa, que é a Caroline Bennett, Não, perdão, Bennett, Bingley. Bingley, né, que é a irmã lá do Bingley, que já não queria que o Gente, irmão se casasse com a Jane. coisa mais perfeita essa Caroline Bingley. Menina, Ela é tão engraçada quanto essa foto. ela é muito feia. Eles É uma conseguiram coisa horrível. enfeiar ela. É uma Conseguiram. coisa horrível. Ah, Por dentro e por fora, como personalidade. Ela está desesperada querendo casar, então ela disputa o tal do senhor Riker com a é aquele Mary. Vocês imaginam o desespero? Você está com medo de perder um cara para Mary, que é um zero à esquerda picotado. Assim, tem várias partes engraçadas. Tem uma repetição de cena de camisa molhada. Tem, menina, cadê? Eu tava com ela aqui. Tá até aqui no meu coisa aqui, duas camisas molhadas. Porque, Exatamente. se você não sabe, mas a camisa molhada não faz parte de Orgulho e Preconceito. Isso é Não. uma coisa que o roteirista da série da BBC, que é a minha versão favorita de 6 episódios de 1 hora, ele tem um approach diferente. Desde o início, ele falou: eu vou focar nas meninas e nos rapazes. Então, ele perde bastante tempo, ou usa bastante tempo, explorando a mente do Mr. Darcy. Por que, que o Mr. Darcy fica tão mal e quão mal ele fica? Porque a Jane Austen não mostra isso. Ela vai, porque Uhum. a Liz só encontra com ele de tempos em tempos, né? Então, Uhum. ele tem uma hora que ele já tá tão. Ah, chega! Porra. E aí ele tá chegando em casa, já tá assim, não, tá tudo errado nessa vida. E aí ele chega em casa e ele mergulha. Finalmente ele está em casa, finalmente ele pode esquecer os problemas, esquecer essa mulher que disse não para ele, esquecer os amigos chatos que estão viajando com ele, esquecer a irmã que quase se ferrou e é tudo culpa dele. E aí ele finalmente chega em casa e ele tira casaco, tira cartola, ele está cavalgando, imagina a sujeira. Ele mergulha no lago, como se fosse uma criança, assim, chegando em casa, assim, ai, tô em casa. E essa cena virou o fandom, tá? Que é o Colin Firth de camisa molhada. Só que Uhum. isso não existe. Não existe. Mas ficou tão famosa que muitos roteiristas de outros filmes e outras séries acabam prestando essa homenagem, porque essa cena de camisa molhada também tem nos Bennett, na segunda Tem. temporada, que é esqueci o nome dele, qual é o nome? É com A. Albert, Anthony. Anthony Bennett É, também não, acaba não é B, caindo no é lago e ficando Bridgerton. de É camisa tudo com molhada. B. É tudo com B. Pois é. Bennett, Bingley, Bridgerton, né? Então tem isso, né? Mas, então Esse tem, aqui é no Lost in Austin. é, Todo mundo repetiu isso depois. exatamente. E tem Então, aquela estátua pavorosa. Desculpa, só mostrar a estátua. E essa estátua, essa escultura é para dar medo em todo mundo. eu também acho horrível. Grilo. Mas, então assim, então a gente tem uma Mary em Londres, e tem uma um embate muito grande entre Mary e a mãe. Porque Mary, o que eu, né, entendi da série, a Mary, ela tem que aprender a se impor com a mãe, né. Por quê? Porque nesse livro/filme, seriado, a mãe não vê esperança na filha,
porque não é a mais bonita, porque não é a mais comunicativa, e é, pelo jeito, a única solteira ainda. E isso dá agonia na mãe. Então a mãe se comporta de uma maneira odiosa com ela. E eu Odiosa. lembro que eu falei para Moira, que eu vi a série antes da Moira, e eu falei, olha, a gente tem que lembrar, ou você tem que lembrar, já que é seu livro favorito na vida, que faz parte do Orgulho e Preconceito, mas você tem que separar totalmente do livro original, porque senão você vai ficar sempre justificando os atos da senhora Bennet, porque é uma pobre coitada, porque estava desesperada, porque vai perder tudo se o marido morrer, por quê, por quê, por quê? Essa senhora Bennet, ela conseguiu ser mais exasperante para mim do que qualquer senhora Bennet anterior. E olha que eu acho de 2005 uma chata de galocha, que fala demais, que quase faz a Jane perder o Bingley, e aquela coisa horrorosa. Mas essa, ela é má. Ela é. Desculpe, Moira, ela é má. Não, mas isso não é o canon, isso é a fanfic. É a Isso fanfic, sim. encaixa nessa história, tá? Exato, encaixa muito bem, porque o que acontece? A Mary, para mim, é aquela que tem a síndrome do terceiro filho, apesar de serem 5. O que é essa síndrome? É aquele filho que sobra. Inclusive, existe vários livros, literatura científica explicando essa síndrome. Porque normalmente tem o mais velho, que é o primeiro, que às vezes é o primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro isso, primeiro aquilo, né? Então ele tem aquele lugar especial, e tem o caçulinha, porque a mãe já sabe lidar com o filho, porque já criou outros antes, então é aquele mais protegido, mais bonitinho, não sei o quê. Principalmente quando tem aquele lance de que você teve 2 meninas e só um menino no final, ou o contrário, 2 meninos e a menininha. O caçulinha acaba sendo muito, muito protegido. O do meio sobra, porque ele nem é o mais velho, o primeiro de todos, e nem é o caçulinha bonitinho, fofinho. É a Mary sobra em tudo, ela sobra em 3 irmãs, ela sobra no coração da mãe, do pai nem se fala, porque esse pai também é outro que, né, ele tem um pouco mais de fala do que os oficiais, né, os Mas Sr. ele Bennet também oficiais. mas ele também é maldoso aqui. É, ele também é um pai difícil. Então, graças a Deus que a Mary acaba sendo ajudada pelos tios, especialmente pela tia, né, a tia Gardner, que é a cunhada da senhora Bennet. E mesmo assim, a senhora Bennet dá um jeito de ir lá e quase ferrar com a situação da Mary, que estava melhorando, impondo, né, o seu lado mãe, o seu direito de mãe, de impedir a garota de ser feliz. Porque aí ela já veio de novo com aquela de querendo impor a garota para casar com o Sr. Riker, porque era mais rico. São situações que, se você nunca sentiu a síndrome do terceiro filho na sua pele, mas você vai ter pena da Mary. Tem, como eu te falei, vai ter um momento que você vai se identificar, porque tem um momento da adolescência que você é desconjuntado, você acha que, né, que tem alguém que é melhor do que você, mais ajeitada ou mais, não vou nem Uhum. dizer inteligente, mas assim, feminina ou, sabe, você acha que você fala coisa errada, que você não Mas sabe olha falar. só, nessa parte mesmo da juventude, mesmo quando a gente é muito inteligente, é uma excelente aluna, lá a Hermione, do Harry Potter, Também tem esses mas, mesmos problemas da Mary. mas a gente, como quer se encaixar, a gente quer se encaixar pelo lado externo. E É, aí a gente sofre. Eu, por exemplo, eu sofri por ser a magrela. Eu sempre fui a mais alta da minha turma, então no dia de cantar hino, eu era sempre a que ficava lá no paredão, no fim da fila, quando tinha a fila na quadra.
né? Quase nem cabia a fila de tão grande. E eu era mais magra, eu era sem peito, a sem bunda, a sem nada. Enquanto as minhas colegas eram todas já fio-fio. Então todo É, mundo, ou então você teve muita espinha, ou você tem o cabelo casinha, ou você tem um cabelo muito liso que não pega um grampo, enquanto suas amigas têm aquelas madeixas maravilhosas de atriz de novela. Gente, é um problema sério. Ou você já usa óculos e você é a quatro olhos. adianta. A maneira que você é como você não queria ser, né? Exato, exatamente. Isso é normal, é da adolescência. E aqui, essas meninas estão nessa fase, que hoje a gente chama de adolescência, né? É, Que porque naquela essas época não meninas existia. têm isso, 17, 18, 19. Porque Exato, quando o Orgulho e Preconceito termina, a Lizzie tem 20. O que ok? faz a Lídia ter 16, que é a mesma idade da irmã de Darcy. Porque quando começa, a irmã de Darcy e a Lídia tem 15. E Uhum, a Lizzie tem 19. Mas aí, né, passa um ano e tal. Então, isso aqui se passa, uma parte se passa no Orgulho e Preconceito, que a Lizzie sim. tinha 19 e a Mary tinha no máximo 18. Elas são escadinha, né? Uhum, Então, digamos que ela tivesse 17, tá? E quando esse termina, a Mary tem o quê? 18, 19. Então, ela não era nem tão adulta assim, né? uhum, sim, sim. Mas a mãe Hum, a sensação que fica é que a mãe não gosta dela, é, não exatamente. gosta dessa filha. Talvez, Exatamente. mas não explica. Pode ser que o livro explique. Se você lê o livro, coloca aqui, sim, o livro explica. Que pode ser assim: Ah, teve uma menina, teve uma segunda menina, finalmente vem um menino. Não veio. Pode ser isso. é, Porque a sensação que a gente fica é que essa mulher não gosta da filha, não gosta, né? não gosta da pessoa, entendeu? Exatamente. Então ela trata mal mesmo. Trata. Você fala na cara, você é uma decepção. Você só existe para me atazanar. Você não serve para nada. Isso é dito. E É, olha, uma mãe falar isso para um filho é uma coisa muito dura. horrível, E um horrível. filho ouvir isso de uma mãe é pior ainda. Eu queria até aproveitar, já que a gente está falando da senhora Bennet, eu vou ler aqui uma postagem, depois eu vou colocar aqui embaixo, que é do Instagram da página chamada Adaptações de Jane Austen, né, que eu Da Fran. sigo. Uhum. E ela trouxe uma discussão em cima disso que eu salvei para quando a gente gravasse esse episódio. Então vamos lá. Você pode até gostar dessa série, mas precisamos conversar sobre o preço que se paga quando decidimos humanizar a sátira. Longe de ser purista, até porque a obra da Janice é uma adaptação envolvente e sim dá para apreciar a jornada de descoberta e amadurecimento, afinal, o patinho feio que habita em mim também quer essa chance. Mas essa abordagem comete um erro fundamental ao tentar salvar Mary de si mesma. Ao transformar Mary, uma personagem desenhada por Austen para ser personificação da pretensão intelectual e da falta de autoconsciência, em uma heroína trágica e incompreendida, perdemos o fio condutor da crítica de Orgulho e Preconceito. Mary não é uma vítima do sistema familiar. Ela é um espelho. Ela é o Sr. Collins de saias. Ela é a prova de que, sem empatia e senso crítico, o conhecimento torna-se apenas um acessório pedante. Austen não foi cruel com Mary, ela foi precisa. Ao romantizar Mary, perdemos a sátira necessária sobre como nós mesmos nos comportamos quando tentamos parecer mais corretos ou cultos do que realmente somos. Não há nada de errado em não ser uma heroína. Nem todo personagem precisa de uma história de origem que nos faça chorar ou querer defendê-lo.
Às vezes, a maior genialidade de um autor está em criar personagens que nos fazem rir justamente por serem inconvenientemente rígidos e cegos para os próprios defeitos. Foi o que você falou, ela é o Sr. Collins de saia. Quando um livro é bem escrito, como é o caso aqui, sempre tem que ter um personagem que a gente não vai gostar, vai ter antipatia, vai chegar a odiar, né. No meu caso, eu confesso, eu nunca odiei a Mary. Então, essa adaptação barra fanfic colocou o meu ódio no lugar certo, que é na senhora Bennet, entendeu. Porque eu sempre achei a senhora Bennet chata. Você nunca gostou da personagem, né, ela Nunca. em qualquer adaptação ela te incomoda, né. Muito, muita coisa. E ouso dizer que, em termos de atriz, não estou dizendo que a atriz é boa ou ruim, ao contrário, elas são tão boas que me fazem. O de 95, que é o seu preferido, eu não consigo ouvir a voz da senhora Bennet, de tão É, irritante mas que é veja aquela bem, mulher. é assim, aqui eu levei muito tempo para entender a senhora Bennet. E olha só, uma coisa há de ser dita no texto da Fran, no Adaptações, que é quando a gente faz fanfic, é uma brincadeira. É que nem assim, sabe quando você faz cola para prova? Hum. Quem faz cola estuda, né? Quem escreve fanfic estuda a obra. A gente acaba indo numa intimidade muito grande. Por causa dessa intimidade é que se vai escrevendo sobre personagens que não têm importância nenhuma. Eu já vi Uhum. discussões enormes sobre essa versão, dizendo que cadê o spin-off de Liz e Darcy? Porque Hum. o que as pessoas querem ver é o casal principal. Então, eles aparecem juntos, assim, acho que se somar tudo dá 45 segundos. Mas as pessoas juntaram isso em GIF e ficam vendo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, entendeu? Então, é, eu acredito que a intenção de escrever sobre Mary vem da intimidade com a obra, com o Uhum. Orgulho e Preconceito. E eu levei muito tempo para ter essa intimidade e entender esse papel da senhora Bennet, porque da primeira vez que eu li, eu meio que passei, sabe quando um personagem fala, e que nem essa mãe também da Margaret Hale, porque a gente está lendo Norte-Sul, né, na nossa leitura coletiva aqui, também que nem cabeça. Aí, mas numa segunda leitura, eu fico assim, realmente ela é maldosa, por que ela não gosta da Lizzie? Será que é porque o pai é apaixonado por essa filha, mas o pai não liga para as outras filhas? E aí você vai vendo, tentando encontrar as camadas ali. E depois que você estuda a vida de Jane Austen, você descobre que ela está escrevendo a mãe ali, que ela também tinha uma relação ruim com a mãe, blá, 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 blá. Mas, no caso, a senhora Bennet, ela vivia na pressão da vida feminina. Eu não quero ser feminista aqui, mas veja bem, ela nasceu mulher. Então, Uhum. ela era a incumbência do pai. Ela arrumou um marido, então ela conseguiu passar para frente. E ela só pariu meninas. Então, quando ela tinha que botar a viola no saco, botar os pés para cima, ela ficou com uma incumbência quintuplicada, que era de encaminhar aquele monte de mulher. Fora que uma casa cheia de mulher devia ser uma brigadaria o tempo inteiro, né? Imagina isso. E então, quando eu entendi essa questão feminina nessa época, entendi que Jane e a mãe e a irmã viviam essa pressão e essa incerteza. E pior, quando eu entendi que a senhora Bennet tem 38 anos.
Vânia é muito novinha. É muito novinha, imagina isso, tem 5 filhas adultas. Ai, mas tem muito a ver hoje em dia. É muito novinha. Estava aqui conversando com um amigo que falou: não, mas a minha amiga que trabalha comigo lá no escritório, ela tem 35 anos, acabou de ser avó. Ela teve filho com 17, a filha dela tem um filho com 16, com 35 ela é avó. É muito novinha, Vânia. Não perdoo. Ah, para! Olha só! Não perdoo. Mas é a falta de inteligência emocional, de amadurecimento. Sim, tudo bem, mas é problema dela, não meu. Eu não tenho que gostar dela porque ela é imatura. Mas pelo menos tem que entender. Tá? Eu levei muito tempo para entender esse personagem. E, de novo, não quero ser feminista, mas eu acho que em todas as obras a Jane Austen trabalha muito vários lados da situação da mulher naquele momento. E ela não está ali levantando piquete, fazendo nada disso, não, ela está Não, contando. era a realidade dela, né? Era o Exato, que ela ela. está mostrando. Então, Uhum. como em Razão e Sensibilidade, ela mostra uma mãe com 3 filhas, que ficou na Rua da Amargura. Aquela mãe é jogada fora, O com as suas interessante 3 filhas. é que a Jane Austen, né, não a Jane personagem, ela conseguiu ver essa situação feminina numa casa com poucas mulheres. Porque ela Ela tinha mais irmão, tinha o pai e é, tinha os pupilos do pai, que é, eram todos meninos, né? uhum, E mesmo assim ela teve uma sacada de que a situação da mulher é bem injusta, né? exato, é precária. Concordo. É uma Uhum, situação precária. A mulher uhum. só conseguia descansar quando casada e mãe de um filho homem, que vingou, porque também não vingava, né? É verdade. Então, aí ela conseguiu. Porque aí, se o marido não cuidar dela, o filho tem obrigação. O caso de Jane, a irmã e a mãe, é que tinha vários irmãos. Então, elas puderam se dar o luxo de não casar. Não quero casar. Eu não Sim, amo ninguém, não vou casar. Porque elas tinham quem sustentasse. sim. Concordo, não, essa parte toda eu concordo. Você só não Entendo o gosta, desespero. Não gosto, não gosto. E sim, é uma coisa pessoal. Vocês podem até deixar que não, Vânia está falando isso. Sim, sim. Eu tenho minhas razões para não gostar de uma senhora Bennet. E não vou gostar, cada um. mesmo que eu É, entenda, coitada, 5 filhas, Rua da Amargura, mas é que no caso dessa fanfic especificamente, depois você vai vendo, e aí eu não quero dar um spoiler, mas tem uma situação que você vai saber qual é, que especialmente depois que as duas mais velhas se casam com homens tão, né, cheio da uhum. grana, que a senhora Bennet faz uma determinada coisa por causa do senhor Bennet. Você já entendeu o que eu quis dizer? Aquilo foi odioso, É, aquilo foi horrível. é a Mas, vilã. assim, não estou falando Ela mal é a da vilã. série. Eu achei que a série mostrou muito bem. É, não, é bacana, tá? É Assim, muito a boa. gente fica até com pena de pegar o livro e o livro não ser tão bacana, É verdade. Eu né? estou pensando aqui em ler, mas eu estou com medo. Por exemplo, eu li o Diário de Bridget Jones porque eu amo o filme. Acho que foi o pior livro que eu já li na minha vida. É, acontece. É É raro, assim de mas fazer acontece. fogueira. Mas, sabe, acontece isso. Então, essa série eu achei muito feliz. Achei que todo mundo ser feio encaixou muito bem. Achei que o final foi um final bem Jane Austen. Foi, foi, Bem foi. Jane Austen, porque Jane Austen tinha umas paradas assim. Isso, na verdade, não ia acontecer, mas aconteceu aqui porque eu gosto do conto de fadas, né? Verdade. Eu super indico, tá? Se você tiver oportunidade de ver, eu super indico. Agora, Vânia, eu vou te convidar a dar.
3 coisas que você mais gostou, 3 coisas que você menos gostou. 3 coisas Se que eu é que mais tem. gostei. É. Ô, menina, agora você me pegou, assim, de surpresa. Hã. Deixa eu Posso ver. falar Bom, o hã. você fala, assim, da produção em si ou da história? Tanto faz. Tanto faz? Tá. A gente tá Eu batendo achei papo. legal, apesar que isso tem um pouco em Orgulho e Preconceito, porque tem o Darcy com o outro lá horroroso, né, que casa com a outra irmã, mas eu achei legal o fato de que a Mary acaba sendo disputada por 2 caras, Uhum. tá. Achei legal, o fato de que ela resgatou a Bingley. Também Eu também achei legal explicou ela, né. pois é. E assim, é aquela coisa do você não sabia que você precisava daquilo, sabe quando você vê um vendedor te vendendo uma coisa que você não sabia que você precisava? Eu acho que foi isso que me passou esse livro filme. Eu não sabia que eu precisava conhecer a história da Mary. Eu gostei, eu gostei disso, É, o sinceramente. então, o que eu mais gostei, primeiro, é voltar para o meu lugar de conforto. Sim. Porque, "Ai, por que que você gosta de livro?" Menina, isso tem, assim, um momento que o livro chega na sua vida. O É, momento que você lê aquilo, o momento que você descobre um universo, porque Orgulho e Preconceito não é um livro, é um universo. verdade. É uma grande coisa que começou ali quando Jane sentou ali, menina, escrevendo isso com 18 anos e guardou na gaveta, né, 17 para 18 anos, isso é uma caixinha, assim, de Pandora, né, que saem coisas. Então, voltar para esse meu lugar me agradou muito. Eu gostei muito desse negócio de todo mundo ser muito feio. Eu acho que casou muito bem com a história. Uhum. E gostei, Vânia, de ver uma produção que tem sanidade, as pessoas são sãs. Existe negro, existe, indiano, tudo se encaixa. O oculista lá, ser indiano, encaixa. Ser de outra, não fala que ele é indiano, mas ele ser de outra, nacionalidade, encaixa. A tia é uma mulher morena, não necessariamente, mas tem um determinado momento que a Mary vira professora de uma menina negra. Encaixa perfeitamente, porque é a herdeira de Sanditon. Então, esse cuidado me agradou muito, porque se fosse Bridgerton, aí seria um bode, uma cabra e um gato, sabe? Uma coisa que não faz nenhum sentido e te empurraria isso goela abaixo para você tem que gostar disso, porque eu estou mandando você gostar, porque isso é moderno. Mas não faz sentido na história. Aqui não. Aqui tudo faz sentido. Então, tem Uhum. É. É verdade. Para falar a verdade, foi o que eu te falei, eu entrei sem pretensão nenhuma, achei que ia ser um xarope, achei que eu ia ver meio que assim: "Ah, eu vou ver porque faz parte do universo de OP, e aí a gente vai falar mal, vai fazer uma resenha falando mal". Então, assim, caí do cavalo e gostei de ter caído do cavalo, porque foi exatamente isso que a Moira acabou de falar, a gente já está tão acostumada a pegarem ou o livro ou o universo que a gente gosta e botarem nessa porcaria de cultura W e mudarem tudo e fazerem uma sopa de letrinha horrorosa que, né, aquilo que Uhum. fizeram com Persuasão Hum, na Netflix, daquela hum. atriz fraca que é a Dakota,
segurando um coelho, enchendo a cara de vinho, um Capitão Willoughby sem ombro, com as roupas Sonhando com amassadas. polvo. Aquela misturada de gente branca, indígena e nananana, indiana, né, perdão, indiana e negra, sabe? E assim, era um perfume de persuasão. Não. Então, assim, o que eu não gostei dessa série, eu sinceramente eu não tô nem me recordando, porque eu não esperava nada. E não é uma coisa que exista, sabe, o Moira? Por exemplo, não é uma adaptação de Orgulho e Preconceito. Claro, o Senhor Darcy era horroroso, gente. Era todo mundo Tá tão aqui, feio nesse filme que até o Senhor tava Darcy era procurando feio. ele aqui para falar o que eu não gostei. O Senhor Darcy Bingley também eram feios. Era todo mundo feio, gente. Todo mundo Nossa. era feio. Você não vai se sentir diminuída nesse filme, porque é todo mundo tão feio que você tá de boa. De repente, a gente se sente a mais bonita. Mas apesar do Senhor Darcy feio, como é um livro que não existe, que não foi escrito pela Jane, então, assim, tá, o que vier tá bom. O que vier eu já tô de pé atrás. E não, e sabe, e foi uma surpresa muito boa. Então, quando eu terminei, gente, eu maratonei. Eu não lembro a hora que eu comecei a ver, e fui até as 2 da manhã. Eu vi os 10 episódios, assim, seguidos. E aí, no dia seguinte, eu já estava lá mandando mensagem para Moira. Moira, veja, porque eu amei. Então, assim, realmente, tirando o Senhor Darcy. Olha, o que eu não gostei. Posso falar que eu gostei também da Caroline Bingley, porque é uma Olivia Palito, mas ela tá. A atriz é muito boa e eu acho que Sim. explicou o personagem até. Então, Uhum. o que eu não gostei é. Peraí, que já tô com. Aquele negócio tá com tanta coisa aberta que eu já não acho o que eu preciso. Esse é o Mr. Darcy. Muito feio. Essa é a Liz. Olha isso, eu vou dar um zoom para você apreciar esse casal. Não, gente. É assim, Sorry, Sidney Magal, depois de né, ver o Calbi Matthew Peixoto maravilhoso, esse. Não, Não. não, não. Até o cara de zumbi é mais bonito que esse. Nossa, aquele vozeirão. Não, 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 Brasil. não. Sovaco cabeludo. Não, não, não. Todo mundo já depilava, todo mundo já fazia creme depilatório em casa. Porque apesar do nosso manual de boas maneiras ser de 50 anos depois, não era novidade, não foi inventado na década de 60. O creme depilatório, que era feito com ácido. Não, não, tá errado. Não gostei. Ok. É. Nem lembrava dos. Eu lembro que na hora que eu estava vendo, eu tomei um susto, mas eu depois deletei da mente. Ainda mais numa casa cheia de mulher. Uhum. Porque olha só, quando você tem cheia de mulher, tem sempre aquela que é novidadeira, né? Ai, que eu descobri! Né? Então, não. Tá. E eu Ok. não gostei que isso me distraiu demais da série. Teve uma hora que eu tive que pausar e beber água, assim. Eu sempre tenho água perto. Mas eu pausei e fui na cozinha beber água. Por quê? Essa atriz é a Mary da série que é a minha favorita, de 95. Ela era assim, né? E como todas nós, ela envelheceu e ela virou essa personagem, que agora é a empregada Hill da casa das Bennet. Uhum. E a empregada Hill nessa série da Mary, ela é tipo assim, a fã número 1 da Mary. Ela é Ela o grilo falante da Mary, né?
Ela é. E aí, especialmente essa cena aqui, que é no segundo episódio, a Mary ainda tá muito fechadinha, né? E vai ter o famoso baile de Netherfield, aonde a Lizzie dança pela primeira vez com o Darcy, e eles têm primeiro arranca-rabo feio, né? Ela nem quer ir, a Mary nem quer ir. E a Hill chega, não, vai sim, Miss Mary, você tem que ir, você é bonita, e fala a frase famosa da série que uma margarida pode não chamar a atenção perto de uma rosa, mas não quer dizer que ela não tenha perfume. Um dia alguém vai sentir esse perfume da margarida. Então é a Mary do passado contando, a Mary do futuro contando para a Mary do passado, e isso é uma viagem no tempo que ela voltou e ela tá muda. Pera, já me distraí, já não estou prestando atenção em mais nada. Eu já estou aqui em De Volta para o Futuro, versão Orgulho e Preconceito. Nossa, tá parecendo aquela segunda versão de Anjo Mal que a Suzana Vieira volta como babá do filho da Glória Pires. Nossa, deu um nó ali que a Glória Pires até começou a chorar na hora da gravação, porque fizeram surpresa para ela. Olha, tá, me distraiu demais isso, demais, até que chega um momento que a Rio para de aparecer e aparece no episódio final. Isso para mim, Vânia, é assim, desculpa aí, mas seria uma fanfic até mais bacana do que o plot que já tinha. Era a Mary, que no futuro tá como? Tá arrependida de ter casado com qualquer um, ou tá arrependida de não ter casado? Tá arrependida de não ter batido de frente com a mãe? E vive com essa mágoa, vive de mão em mão com as irmãs, e ela volta para se guiar para um. Ó, pronto, já estou aqui com uma fanfic pronta. Verdade. Então. Eu não lembrei da atriz, porque como de 95 não é meu preferido, eu não tenho usado. Tirando Colin Firth e a atriz principal, que faz a Liz, que eu não sei o nome, mas acho ela velha pro papel, então eu não decorei o rosto. Eu tenho implicância, eu não gosto porque na daquele... versão que ela mais gosta, todo mundo é muito velho, mas não tem problema. Só tem problema com a versão que eu gosto. Tudo bem, mas assim, não tem problema serem velho pro papel, entendeu? Porque eu não me incomodo com a Emma Thompson sendo Mary, sendo... Como é o nome dela? Até esqueci. Eleanor. Eleanor, exato. Menino, chega a me dar gastura. Entendeu? Eu não tenho problema porque eu gosto de todos aqueles atores ali. Eu acho o elenco maravilhoso. Então, beleza. Eu concordo com você que ela parece muito velha para uma menina de 19, concordo, mas não me incomoda, porque eu gosto dos atores. Sim, eu estou sendo partidária. Sim. Mas isso eu acho que é uma capacidade de abstração. Eu não tenho essa capacidade de abstração, porque quando você está ali me contando aquela história, eu estou acreditando em você. E aí eu estou acreditando que aquela mulher de 38 anos está chorando pelos cantos porque ela acha que ela ouviu falar que o cara que ela tem um crush é noivo de alguém, mas ela não vai lá e o cara vai todo dia visitar ela. E ela não vem cá, tu é noivo? Então, com 38, a gente, né? Não leva desaforo para casa. Pois é, então. Então, esse que é o problema. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu não sabia que eu precisava da história de Mary. A Mary tem essa coisa do terceiro filho que eu me identifico, ou já me identifiquei, não me identifico mais, mas as cicatrizes liberta, né? As cicatrizes ficam. Então, a mulher que eu já não gostava, ou a personagem que eu já não gostava, que é a senhora Bennet, que pode ter todas as suas justificativas históricas, e eu entendo, eu posso entender, mas eu não aceito. Então, nesta série, ela mostrou a sua verdadeira face. Porque, como a história continua, deu tempo dela se revelar
longe do senhor Bennet, Vou te entendeu? falar, quando o último episódio vai se encaminhando, você já sabe como termina, sabe? Eu acho que no Uhum. terceiro episódio você já vai saber como termina, mas se você já leu Jane Austen, você vai saber. Porque é uma coisa muito escrita muito certinho com Jane Austen, tá? Sim. Quando foi chegando no último episódio, eu fui ficando muito nervosa, porque eu achei que iam aparecer os filhos de todas as irmãs, e a senhora Bennet ia sacanear os filhos de Mary. Hum. Porque, na verdade, o marido dela não seria nem o mais rico, nem o mais pobre. Porque o mais pobre, mais canalha de todos vai ser sempre o de Lídia. Aham. E aquilo não dá para nada. Quando a fonte secou lá do Darcy, aquilo virou pedinte, né? Inclusive é dito Uhum. no Orgulho e Preconceito que viraram pedinte, né? É, mas essa senhora Bennet ia sacanear as crianças. Ainda bem que não chegou a esse Eu ponto, fiquei né? nervosa. Sabe quando você fica meio que olhando para ver se tá acabando? Tá acabando? Então, é uma coisa, esse que é o ponto. O livro bem escrito, ou uma história bem contada, É, mexe nos nossos calos. sim, Porque todo mundo tem calo, todo mundo tem aquele gatilho. Então sim. pode ser a sua infância, a infância do seu filho, um namoro que não foi bem sucedido na tua vida. Todo mundo tem cicatrizes. E aí, de Tempo de repente, arrependimento, né, exato! E aí eu achei que essa série mexeu em várias minhas. Confesso, estou aqui de boa, fazendo terapia aqui com vocês. sincericídio, né? Exatamente. Mas eu amei, porque foi tudo muito bem levado. Sim. A menina foi crescendo, foi amadurecendo e caiu em si que família pode ser tóxico. Olha, uma das melhores coisas dessa série é que não tem pressa. Muitas coisas podiam ter desenvolvido melhor, tá? Assim, com mais tempo. Mas ela não tem pressa. São Não, eu 10 achei que dez episódios episódios foi de bom. meia Não hora, não é cansou, isso? né? 10 E episódios dizer, de meia hora, o que geralmente hoje seriam 4 episódios ou 6, sabe? uhum, Essa coisa de conseguiu esticar para 10, conseguiu contar. Tô te falando que é bem devagar, você sobe. Cada vez que ela usava era um vestido verde e um vestido vermelho, não era isso? Meu isso. Deus, aquilo era de uma feiura. Tem uma hora que ela É. chega perto da mãe, a mãe diz: Que diabo é isso que você está vestindo? Aí a Alice diz: Você prestou o vestido. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que para ela foi uma vitória, porque ela se vestia muito pior do que aquilo, né? Muito mais apagada no sentido. Tia leva ela para comprar tecido e a tia tá lá vendo os tecidos tão bonitos. Assim, olha, Jesus, tá ganhando. Não, eu quero esse aqui, ó. É. Mas a tia não proibiu. Foi legal. Não, eu achei que valeu a pena, sabe? Você, Vale. você vai se divertir. Se você tiver a oportunidade de ver, veja, É, se dê veja. esse plim-plim, né, da realidade, Uhum. é bem legal. Bem legal. É provar. Então, nossos 2 cents. Olha, 1h10 para falar isso. Então, se você aguentou não comentar até agora, fala se você teve um momento patinho feio que não virou cisne, ou que virou, ou que tá para virar ainda. Se você nunca teve, porque você sempre foi cisne, pode falar aqui. Eu nasci cisne, pode falar, porque eu sei que tem gente assim, na minha escola tinha, tá? E tinha uma amiga também fora da escola que nasceu cisne. Poucas, mas tinha. Sim, sim. Você pode falar, não estou dizendo que a gente não vai te odiar, mas você pode falar aqui que você nasceu assim. Fala se você já leu Orgulho e Preconceito, se você gostou, qual sua cena favorita. Já falo de novo que a minha cena favorita é o primeiro pedido de casamento. Aquilo é de uma genialidade, de uma perfeição, uma cena bem escrita. Mas fala qual é a sua melhor, né? Qual o seu Austen favorito? A Mary Bennet, você já viu a série? Pretende ver? A gente conseguiu te convencer a ver, a procurar isso?
Vamos bater papo sobre Jane Austen, porque Não, o nosso melhor lugar é aqui, pertinho fazendo dela. nada mesmo. Parou? Beijo e obrigado pela sua companhia. Ah, Tchau. like. E vai. Tchau.